Até agora, a gente viu a definição da topologia fraca e a topologia forte usando cartas locais. Mas a gente gostaria de dar definições que independam de uma escolha das cartas locais, porque isso faz bem mais simples trabalhar na prática com a topologia fraca e a topologia forte. De fato, esse será o objetivo da nossa aula, na qual a gente vai focar nossa atenção no estudo da topologia fraca e a topologia forte para o caso do espaço de aplicações contínuas entre variedades diferenciadas. Queremos definir as topologias fraca e forte sem usar cartas locais na definição. Então, vamos considerar o caso contínuo e vamos considerar de fato o espaço de aplicações contínuas entre variedades diferenciadas. Tá, a gente pode ver, não vamos ver a prova, que quando a gente tem duas variedades, a definição da topologia fraca é equivalente à definição que aparece aqui, que pode ser estendida à topologia fraca no espaço de aplicações contínuas entre dois espaços topológicos quaisquer. Tá? A subbase da topologia está formada por conjuntos abertos dessa forma, aplicações contínuas de x em y, tais que f de k está contido em B. K e B estão fixados, K é um subconjunto compacto de X e B é um subconjunto aberto de Y. Essa seria uma subbase para a topologia fraca. Para o caso de variedades, a gente viu uma definição distinta, mas dá para conferir que as duas definições, a que a gente deu inicialmente e a que temos aqui agora na transparência, de fato são equivalentes. Tá? De fato, essa aqui é a topologia da convergência uniforme nos conjuntos compactos. Sabemos que o limite de uma sequência de funções f sub n é f, se somente se f sub n converge uniformemente a f em qualquer conjunto compacto. Tá? E a gente pode dar uma métrica para essa topologia quando a variedade x, ou quando o espaço topológico, para ser mais preciso, porque por enquanto estamos trabalhando com espaços topológicos, é compacto. Suponha que x é compacto, que y é um espaço métrico, então definimos a distância de f a g como o máximo das distâncias entre f de x e g de x. Aqui a métrica que estamos usando é a métrica de y, como a aplicação f é contínua e x é compacto, esse máximo aqui está bem definido e define de fato uma métrica no espaço de aplicações contínuas entre x e y. Tá? Ok, então, se x é compacto e y é um espaço métrico, a gente pode dar a nossa topologia como a topologia associada a uma métrica. É a topologia do espaço métrico cuja métrica é D. É simplesmente isso. Tá, porque é fácil ver, claro, que essa aqui é a métrica. Tá, aqui você tem que a métrica é a métrica da convergência uniforme. No caso em que o x é compacto, a métrica, a topologia da convergência uniforme nos compactos é a topologia da convergência uniforme. E tá, uma função f sub n converge para f, se somente se f sub n converge uniformemente a f. Então, no caso em que x é compacto, a nossa topologia está dada por essa métrica. É a topologia associada ao espaço métrico com métrica D. Tá? Perfeito. Então, a métrica induzida é a. Bom, no nosso caso, seria a topologia fraca ou forte. No caso em que x é compacto, são a mesma, tá? Então, a métrica induz tanto a topologia fraca quanto a topologia forte, porque nesse caso são iguais. Tá. E essa métrica, estamos ainda considerando que x é compacto, é completa se y é completo, tá? Completo, vou lembrar, acho que completo é que um espaço métrico é completo se toda sequência de Cauchy converge. Tá? Então,
Se vocês consideram uma sequência de Cauchy, no nosso caso, então, se f sub n, uma sequência f sub n é de Cauchy, tá? Pela definição, é bem fácil conferir que quando vocês consideram a imagem de f sub n em um ponto x fixado, essa sequência também é de Cauchy. De fato, para todo x no nosso espaço topológico. Em particular, tem um limite. Então, esse limite dá para ver que é uma aplicação contínua de x em y, é que, de fato, o limite da f sub n é igual a f. Tá? Isso aí é bastante simples. Então, se a métrica de y é completa, então, a métrica que a gente tem aqui d esse espaço de aplicações contínuas de x em y também é completa. Tá? Então, agora vamos considerar o seguinte resultado. Seja X um espaço topológico que é C-concântavo, ou seja, que tem uma base enumerável de abertos e que é localmente compacto. E consideremos um espaço métrico completo. Então, o espaço das aplicações contínuas entre x e y tem uma métrica completa, tá? Que define, de fato, a topologia fraca. Tá? Esse aí é o resultado. Então, tudo bem. Que é o que a gente consegue ver associado a que x seja localmente compacto e se concântavo? Um espaço topológico é localmente compacto se todo ponto, tá? Se todo ponto P do nosso espaço tem um sistema fundamental de vizinhanças compactas. Ok? Em particular, essa propriedade vale sempre quando a gente está trabalhando com variedade. Tá? Então, que é o que a gente consegue considerando espaços X que são, de fato, localmente compactos e também que são C-concântavo, ou seja, que tem uma base enumerável de conjuntos abertos. Ok. O que acontece é que aí podemos ver, não é difícil, que existe uma exaustão do espaço topológico X por conjuntos compactos. Ou seja, existe uma cobertura por compactos, todos os K sub I são compactos, que cumpre as propriedades de uma exaustão. Em particular, K sub I está contido no interior de K sub I mais 1. É isso para tudo. Tá. Ok. Então, aí temos uma exaustão que vamos usar para definir uma métrica. Tá. Sabemos que Y é um espaço métrico completo. Então, vamos definir, dadas duas aplicações contínuas, f e g, entre x e y, vamos definir d sub i de f e g, que vai ser o máximo para x em k sub i da distância entre f de x e g de x. Ok? Isso aí está bem definido, porque k sub i é um compacto. Tá? Não é necessariamente uma métrica, porque poderíamos ter f e g distintos
que coincidem em K sub I. Então, D sub I de FG seria igual a zero, mesmo se FG são distintos. Tudo bem. Então, não é uma métrica, não. Mas tudo bem. O que a gente tem, ok, é que podemos definir D de FG como sendo a soma desde I igual a 1 até infinito de 1 dividido por 2 elevado a I vezes D sub I de FG dividido por 1 mais D sub I de FG. Tá, isso está bem definido. Então, aqui o denominador nunca é nulo, porque D sub I é não negativo. Essa expressão aqui é considerada para que seja menor ou igual do que 1. Então, esse termo é menor ou igual que 1 dividido por 2 elevado a i, e, em consequência, a série sempre converge. De fato, a série é menor ou igual do que 1. Tá? Então, dessa maneira, a gente define uma aplicação do espaço das aplicações contínuas vezes ele próprio nos reais não negativos. Tá? É óbvio, tá, que a distância de f a g é igual a zero se somente se f é igual a g. Porque a única maneira em que essa distância pode ser zero é se todos os d sub i são zero. E se os d sub i são zero é porque f coincide com g em K sub i. Se coincide com g em todo K sub i, coincide na união, então coincide em x. Tá? É claro que é simétrica e também satisfaz a desigualdade triangular. Isso porque cada d sub i satisfaz a desigualdade triangular, e mostrar que essa expressão satisfaz a desigualdade triangular é um cálculo. Então, D é uma métrica. Tá? D é métrica. Tudo bem. Qual é a topologia induzida por essa métrica? O que temos é que se o limite, quando n vai para infinito, da distância de f sub n a f é zero, isso acontece se e somente se o limite, quando n vai para infinito, de d sub i aplicado a f sub n f vai para zero. F sub n, que é alguma coisa errada, é f. Então, isso quer dizer que, que f sub n converge para f, ou seja, se consideramos, sei lá, vamos chamar de T, a topologia associada a D. Então, temos que f sub n converge para f em T, se e somente se f sub n converge uniformemente para f em K sub i para todo i. Tá? Porque, tá, aqui simplesmente, se os d sub i vão para zero, porque f sub n está convergindo para f uniformemente em K sub i, e se f sub n converge para f uniformemente em K sub i, isso aqui vai para zero. Tá? Mas tudo bem, com os K sub i são os compactos de uma exaustão por conjuntos compactos, é bem simples ver que f sub n converge uniformemente para f em qualquer compacto. Tá? Então, a topologia que a gente está considerando é exatamente a topologia da convergência uniforme. Então, essa métrica que a gente dá induz uma topologia que é a topologia fraca no espaço de aplicações contínuas entre x e y. Tá. A métrica é completa? Bom, se vocês têm uma sequência f sub n que é de Cauchy em relação à métrica que a gente definiu, então, em relação a... Agora estou percebendo
que aqui a gente deveria usar talvez outra letra, porque aqui já tem o D para distância em Y, e aqui a gente está usando outra vez, bom, tá, a gente pode colocar outra letra só para perceber que não são, essas duas distâncias não são a mesma. Tá, então, ok. Então, se F sub n é de Cauchy para o de chapéu, é bem simples ver que isso acontece somente se F sub n é de Cauchy para D sub i para tudo i. Então, F sub n converge para F em K sub i, tá? Para uma função que é contínua em K sub i, e aí vocês vão ter que F sub n vai convergir para F e vai ser essencialmente é óbvio que a F vai ser o limite da F sub n porque o que estamos dizendo é que como a F sub n é de Cauchy para D sub i, então vamos ter que F sub n converge a uma função f, com a restrição da f a K sub i, uniformemente. Tá? A gente pode, de fato, encontrar dessa maneira a restrição da aplicação limite a K sub i. Uhum. E, desse jeito, obtemos uma aplicação f que, como as f sub n convergem uniformemente às restrições da f a K sub i para todo i, vamos ter que f sub n converge para f para a topologia que a gente define. Então, temos que as sequências de Cauchy são convergentes. E a métrica que foi definida é uma métrica completa. Estamos estudando as propriedades da topologia fraca no espaço de aplicações contínuas entre duas variedades diferenciadas. E a gente sabe que M é secôncavo e também localmente compacto. É isso aí, localmente compacto. Claro, para poder aplicar o resultado anterior, precisaríamos que N seja de fato um espaço métrico completo, tá? Então, como é que a gente pode ver que de fato essa propriedade vale sempre? Que se temos uma variedade que é secôncavo e Hausdorff, que são as variedades que a gente usa o tempo todo, ou seja, de fato a gente considera que uma variedade cumpre necessariamente essas duas propriedades, então a variedade tem uma métrica completa que induz a topologia de N. Ok? Então, o que a gente pode é dar uma métrica riemanniana no espaço tangente, ou seja, dar a norma dos vetores do espaço tangente usando partições da unidade. Localmente é bem simples, porque vocês têm que uma carta local, phi, se vocês têm uma carta local de U em B, estabelece a diferencial estabelece uma aplicação entre o espaço tangente a U e o espaço tangente a B. Esse espaço é V vezes Rn, onde M é a dimensão da variedade. E aqui vocês podem considerar a métrica usual, tá? O produto interno usual, tá? A norma usual de Rn. Então é bem simples e vocês podem levar essa métrica ao espaço tangente a U simplesmente usando a aplicação diferencial de φ. Então é bem simples dar uma métrica riemanniana no espaço tangente a U. Tá?
E aí vocês podem colar essas métricas usando partições da unidade, que é o truque usual. Quando a gente consegue definir algum objeto localmente, a maneira de conseguir globalizar esse objeto é, em geral, usar partições da unidade. Tá? Então, dá para, de fato, definir uma métrica riemanniana em toda a variedade, no espaço tangente, de fato, usando partições da unidade. Então, uma vez que foi definida uma métrica riemanniana, no espaço tangente da variedade, a gente pode definir uma métrica na variedade, tá? Como é que é feito isso? Se consideramos uma aplicação, um caminho de classe C1, a gente pode calcular o comprimento do caminho, que seria a integral entre 0 e 1 da norma da derivada de gama em x de dx. Tá? Onde a derivada de gama em x é a diferencial de gama em x aplicada ao vetor 1. Esse vetor aqui pertence ao espaço tangente em AN em gama de x, e a gente pode, usando a métrica riemanniana, calcular a norma. Aqui a gente coloca a norma e vamos ter essa integral de uma função contínua e podemos definir o comprimento. Qual seria a distância entre dois pontos x e y de n? Seria o ínfimo quando o ínfimo dos comprimentos de gama, onde aqui os gamas são de KC1, claro, e estamos considerando que gama de 0 é igual a x, e gama de 1 é igual a y. Ou seja, é o ínfimo dos comprimentos dos caminhos de KC1 que conectam os pontos x e y. Tá? O problema é que a métrica que a gente definiu poderia não ser uma métrica completa. Mas, se temos a propriedade seguinte, a métrica é completa. É uma coisa que não é difícil de mostrar. Então, a propriedade é que as bolas fechadas, que seriam para a métrica que foi definida, o conjunto y na variedade, tais que a distância de x a y é menor ou igual do que r, a propriedade seria que todas as bolas fechadas são compactas. Se essa bola é compacta para qualquer escolha de x em n e para qualquer real positivo, então D é completa. Tá. E como é que a gente pode aplicar isso na nossa situação? Como é que a gente consegue fazer as bolas compactas? Tá? O problema que temos aqui, claro, é que poderíamos considerar a nossa variedade N é ter uma sequência de pontos que é limitada, que estão todos contidos em uma bola, mas, claro, que não pode estar contido em um compacto, porque de fato essa sequência sai de todos os compactos. Então a gente tem que evitar esse problema. Tá? Para isso, o que podemos fazer é aumentar a métrica quando a gente vai se aproximando do infinito da variedade. Tá? Dessa maneira, a gente vai conseguir que as distâncias, quando a gente vai se aproximando do infinito, sejam cada vez maiores, e sejam gigantes, e dessa forma vamos conseguir que os pontos que estão a distância menor ou igual do que r formem necessariamente um compacto. Então, o que precisamos é considerar uma função, tá? Cuja taxa de crescimento seja muito rápida quando x vai para infinito. Dessa maneira, quando a gente vai para infinito, as distâncias vão ser cada vez maiores e vamos conseguir que as bolas fechadas sejam compactas, em particular, que a métrica definida na variedade seja uma métrica completa. Em consequência, a gente pode sempre interpretar uma variedade, tá? Nas hipóteses usuais, podemos sempre interpretar uma variedade como um espaço métrico completo.
Como consequência, se vocês têm duas variedades M e N, do tipo que estamos considerando, com base enumerável de abertos e Hausdorff, o que acontece é que esse espaço aqui tem uma métrica completa, porque M tem uma base enumerável de abertos e é localmente compacto, e N pode ser visto como um espaço métrico completo. Então, em consequência, o que temos é que a topologia fraca no espaço de aplicações contínuas entre M e N é a topologia de um espaço métrico, que é uma coisa interessante. Por exemplo, isso implica que todo ponto tem uma base enumerável de vizinhanças. Porque se vocês consideram esse espaço métrico, é um ponto DS, a gente pode dar de uma maneira muito simples uma base enumerável de vizinhanças. Vocês consideram os conjuntos da forma G que pertence a S, tal que a distância de F a G é menor do que 1 sobre E. E isso aí é, de fato, uma base enumerável de vizinhanças abertas do ponto F. Então, esse é um ponto importante. A gente consegue ver imediatamente que o espaço de aplicações contínuas entre M e N para a topologia fraca cumpre o primeiro axioma de enumerabilidade. Tá? Cada ponto tem uma base enumerável de vizinhanças. Na aula atual, vimos que o espaço de aplicações contínuas entre duas variedades diferenciáveis com a topologia fraca é de fato um espaço métrico completo. É uma propriedade muito útil para as aplicações. Infelizmente, o espaço de aplicações contínuas entre variedades para a topologia forte não é mais um espaço métrico completo. Mas, mesmo assim, a gente gostaria de encontrar uma estrutura que fosse útil para as aplicações. E, de fato, esse será o tópico da próxima aula. Veremos que o espaço de aplicações contínuas com a topologia forte é, de fato, um espaço de Ver. Muito obrigado pela sua atenção.